E esse salgado que faz o maior sucesso na padaria que eu trabalho, só 4 ingredientes, desmancha na boca, vende muito, gente. E é claro que eu fui descobrir a receitinha para contar aqui no Dicas da Pri para você. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Vou começar pesando os nossos ingredientes, tá? Então aqui eu tenho 250 gramas de margarina bem gelada. Vou pesar aqui também 500 gramas de farinha de trigo. Dá em torno de 3 xícaras e meia de farinha de trigo se você não tiver balança aí na sua casa, tá? Feito isso, vamos começar a preparar a massa desse salgado que você vai ver que é muito fácil de fazer, gente, e rende muito. Então, numa bacia eu vou colocar aqui toda a farinha de trigo, meia colher de sobremesa de sal. Vou diluir aqui o sal junto com a farinha de trigo, deixa bem misturado. E agora nós vamos colocar aqui a margarina. Gente, a margarina tem que estar bem gelada. Tem que ter pelo menos 80% de lipídios, você vê isso na embalagem. E aqui eu uso a Qualy. Coloquei a margarina aqui, eu vou com a ponta dos dedos incorporar toda a farinha de trigo junto com essa margarina. Não é para sovar essa massa, tá, gente? Nós só vamos incorporando aqui a margarina junto com a farinha até formar essa farofa. É assim mesmo. E agora nós vamos dar o ponto na nossa massa com água gelada. Então tenho aqui 100 ml de água bem gelada. Vou colocar água aqui aos poucos, não coloca água de uma vez, tá? Não pode sovar essa massa porque ela não pode dar liga, tá, gente? Então você vem só aqui amassando a farinha junto com a água e a manteiga, ela já vai se unindo e vai formar aqui a massa do nosso salgado. Então só ir aqui com as mãos amassando desse jeito aqui, não pode sovar, tá? E vai dando ponto junto com a água bem gelada. Transferir aqui para uma bancada e vou aqui amassando até ficar esse ponto aqui, olha só. Fica bem lisinha. E o ponto, vou te dar uma dica aqui. Você pega um pouquinho da massa entre as mãos, faz uma bolinha, se ficar bem lisinho, já tá no ponto a sua massa. Agora eu vou colocar ela num saco plástico e vou levar na geladeira por pelo menos 30 minutos, tá? Que é o tempo que a nossa massa precisa aqui para descansar e ficar mais firme. Enquanto a massa tá lá na geladeira, já aproveita para me contar de onde você está acompanhando as nossas receitas, de qual cidade você está me assistindo. Feito isso aqui, olha só, retirei a nossa massa da geladeira, ela tá bem geladinha, bem firme, e agora eu vou começar a abrir essa massa. Então o que eu faço? Eu retiro aqui uma porção de massa, abri aqui um saco plástico, vou colocar ele na bancada e assim fica muito mais fácil de abrir, não gruda na mesa e você vai ver que você vai conseguir abrir rapidinho. Então coloquei o saco plástico por cima da massa, dá uma apertadinha desse jeito aqui. E agora com o rolo nós vamos abrindo essa massa aqui aos poucos. Desse jeito aqui, gente, não pode ser muito fina, tá? Eu abro ela aqui em torno de 1 cm a 1,5 cm. Vou te mostrar aqui a espessura que eu abro ela, tá? É bem facinho. Feito isso, massa pronta aqui, já abri ela. Tenho aqui o nosso recheio de frango cremoso, que eu já te ensinei essa receita aqui na nossa torta de frango. Esse mesmo frango cremoso que nós vamos colocar aqui. Então agora eu vou cortar a nossa massa. Eu tenho aqui um aro cortador, a medida dele é de 5 centímetros. Se você não tiver, não se preocupa, você pode abrir aqui com um copo, vai marcando aqui, ela abre bem facinho, gente. E olha que linda que fica essa massa, muito gostosa, muito maleável. E você pode colocar qualquer tipo de recheio aqui que vai dar certo, tá? Uma dica de recheio que ficaria perfeita com essa massa: carne seca com catupiry, fica delicioso. Para montar aqui o nosso salgado, bem fácil, ó. Vou colocar um pouquinho do nosso recheio de frango e venho só unindo a massa, ela fecha bem facinho, desse jeito aqui, e olha que lindo que tá ficando. Vou fazer assim com todos e vou te mostrar como ele rende muito, gente. Fora que você pode fazer, você pode congelar, pode fazer para vender, pode fazer para festa. Salgado, gente, vende todo dia. Então vale a pena você já clicar aqui no like, compartilha essa receita aqui para mais pessoas conhecerem essa dica de salgado maravilhosa. Nossos salgados aqui já estão prontos, coloquei aqui na forma, não precisa untar a forma, tá? Bati aqui 2 gemas de ovo e vou pincelar aqui por cima. E olha que lindos que eles ficaram, gente, rende um tantão. Coloquei aqui a gema de ovo, pincelei por cima de todos os salgados.
Vou colocar gergelim por cima, mas é opcional. E vou levar para assar. Meu forno está pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar assando aqui em torno de 25 minutinhos. Retira do forno, espere esfriar um pouquinho. Você vai ter o melhor salgado do mundo, gente. Assa muito rapidinho, você pode fazer em vários formatos. Pode usar essa massa para fazer empadinha também, que dá super certo. Fica delicioso. Nosso salgado aqui, gente, olha que lindão que ele tá. Retirei do forno, vou esperar ele esfriar um pouquinho. E agora, aquele momento que você vai ficar com água na boca aí, vou te mostrar por dentro como ele fica bem assado, bem recheado e delicioso. Se você quiser receber receitas como essa, só clicar aqui em se inscrever. Deixa o sininho de notificações ativado, que todos os dias tem receita para você. Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!